E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e feliz ano novo e feliz Natal para você, tá? Mais uma vez. Por que disso, japonês? Porque saiu outra matéria que eu acredito que é bacana, tá? Que você mereça, como é que se fala assim, ser atualizado em relação a isso. Em relação a que, japonês? Para de enrolar. A Ion 6. A imigração vai mudar de novo as regras e com alguns detalhinhos sutis, tá? É uma grande, como é que se fala assim, um grande passo? Para mim, não. Principalmente se você levar em conta que o governo japonês sempre fica falando a escassez de mão de obra, temos escassez de mão de obra, precisamos de trabalhadores, arreganha a porta para a Ásia e para os outros países não, tá? Então, é aquela velha história, é uma hipocrisia para não falar falácia. Mas essa mudança, ela vai ajudar alguma coisa? Aí é que está o X da questão. Poderá ajudar aquelas pessoas que foram realmente esforçadas. Realmente esforçadas. Por que eu falo esse tipo de coisa? Tudo na vida tem um preço. Existe o preço financeiro, existe o preço sentimental, existe o preço amoroso, tá? E existe o preço profissional. Que a pessoa tem, ela tem que se esforçar, ela tem que aguentar certas cargas psicológicas, ela tem que aguentar o tranco da parte financeira para conseguir galgar na vida, dependendo do sonho. Isso varia muito do sonho. Igual, por exemplo, eu tenho um sonho de casar, então você vai ter que, na parte amorosa, você vai ter que, como é que se fala, aguentar o tranco ali, porque viver a dois não é como é que se fala assim, entre aspas, dependendo da situação, não é fácil, porque são duas pessoas totalmente diferentes, que se não houverem concessões, a relação não vai para frente. Porque se você ficar pensando, é tudo do meu jeito e nada do outro, não dá certo. Da mesma forma, na parte sentimental, tem família, etc. Igual, por exemplo, a pessoa que vem para cá sozinha, ela tem que aguentar o tranco dessa parte sentimental, que saudade da família, saudade das outras coisas, e nisso traz uma carga psicológica muito grande. O peso da carga financeira, por exemplo, ela vai ter que trabalhar, né? E dependendo do trabalho que pega, não é fácil. Então você vê que existem pesos, existem preços a pagar. E é isso que as pessoas vão ter que provar muito nesse teste aqui do Yonsei, tá? Mas vamos lá, para de enrolação. Por que disso? Né? Porque o jornal Asahi e o jornal Mainichi, eles noticiaram. Só que cada um noticiou, né, no contexto geral, iguais. Só que houveram pequenas diferenças entre uma e outra. E eu vou trazer essa diferença para você. Dá para saber qual que está falando a veracidade? Só quando o governo japonês ou a imigração soltar o relatório final. Não dá para saber ainda, tá? Mas vamos lá. A Agência de Serviço de Imigração anunciou que em dezembro vai aliviar as restrições para Yonsei, no caso, o imigrante japonês de quarta geração que desejam retornar à terra de seus ancestrais. A medida alterará um programa de vistos criado em 2018 que permite que as pessoas de quarta geração, descendentes de japoneses, entrem no Japão por 5 anos para trabalhar e estudar a cultura. As restrições facilitadas aumentarão o limite de idade para os possíveis participantes de 30 e para 35 anos. Essa é a primeira diferença. Tá? Embora tenham que mostrar certa proficiência em japonês. Aqui começa a diferença. Tá? Por que disso? Para você vir, você vai ter que fazer o teste ainda. Tá? Não tem, como é que se fala assim, muito chora-me-dói. Tá? E foi aumentado de 30 para 35 anos. Essa é a primeira diferença na lei.
Aqueles que entrarem ainda poderão ficar no Japão por 5 anos inicialmente, mas podem obter o status de residência de longo prazo, né, depois disso, se puderem passar no segundo nível mais alto do teste da língua japonesa. Aqui entra outra diferença. Tá. E aqui entra a diferença nos dois jornais também, na forma que foi traduzido, na forma que foi entendido pelos ambos os jornais. Por isso que eu falo que o que vai ser o correto só depois que a imigração soltar como é que se fala assim, a lei já retificada. Por que disso? Porque basicamente aqui você vê que eles falaram visto de longa permanência, é o que eu tenho, tá? Só que no Mainichi eles colocaram da seguinte forma: após 5 anos, os imigrantes podem fazer a transição para o visto permanente, para a residência permanente, tá? Se atingirem o nível N2 do teste de proficiência em língua japonesa, que é considerado suficiente para a comunicação empresarial. Então você vê que um fala em visto de longa residência, tá? E o outro fala de visto permanente. São duas coisas diferentes. Igual, por exemplo, o visto de longa permanência tem de 1, de 3 e de 5 anos. O visto permanente não. Você fez uma vez ali, acabou. Tá? A única coisa que vai acontecer é o quê? A cada tanto tempo, você vai ter que renovar o Zairukado. Mas aquele negócio de dar entrada, mexer com a papelada, não. É só o Zairukado, é diferente. Então já dá para você ter uma ideia que existe as diferenças. Então tem que tomar cuidado, tá, com as diferenças de tradução. Por isso que o real só vai dar para saber depois que o governo japonês soltar, como é que fala assim, o parecer final. Por que eu falo esse tipo de coisa? Continuando aqui, tá? As atualizações são projetadas principalmente para ajudar os imigrantes japoneses da 4ª geração que vivem na América do Sul, mas não estão restritos a candidatos daquela região. Então, os Yonsens no mundo inteiro vão ser englobados nisso aqui. A agência planeja revisar sua notificação sobre as condições para o visto já no dia 28 de dezembro. Então, no dia 28 de dezembro vai sair o parecer oficial, tá, em relação a isso aqui. Mas vai mudar muita coisa disso aqui, japonês? Eu acredito que não. Por que disso? Porque toda vez que isso aqui é vazado para, como é que se fala, para a imprensa, para a mídia em geral, eles já têm alguma coisa na mão, praticamente já está pronto, só está esperando o dia para ser lançado, tá? Então isso aqui basicamente vai se tornar real. Isso é fato. Da mesma forma, quando saiu aquela mudança nos vistos, que quando começou a exigir o visto de elegibilidade no Japão, eu fui o primeiro a noticiar. Isso aqui, eu tomei pedrada para tudo quanto é lado, quando eu noticiei aquilo ali. Falaram que eu trabalhava para empreiteira, falaram que não sei o que, falaram caramba 4. Eu tomei muita pedrada, porque eu falei algumas verdades naquele vídeo, e as pessoas não gostaram, tá? Aí, é claro que, como é que se fala assim, se você fala que as pessoas não gostam, você, como é que se fala assim, você é taxado de um monte de coisa. Mas tudo que eu falei ali aconteceu. Pergunta pra mim se veio algum infeliz pedir desculpa. Não apareceu nenhum. É muito fácil aquela velha história de apontar dedinho. Por isso que se noticiar certas coisas não é fácil, tá? Mas eu noticiei ali, tá? Se tornou realidade a coisa, da mesma forma que eu estou noticiando aqui, tá? Então tem que se tomar cuidado com certas coisas, sim, tá? Principalmente que existem duas traduções diferentes em duas mídias diferentes, tá? Mas de qualquer maneira você vê que vai se tornar realidade essa mudança, da mesma forma que quando eu noticiei o do visto de elegibilidade se tornou realidade também, tá? Mas vamos lá. A agência planeja, tá? Isso aqui já foi. Quando o programa foi criado pela primeira vez em 2018,
apenas foram aceitos candidatos com idades entre 18 e 30 anos que tinham um suporte suporte no Japão, tá? Dispostos a prestar assistência gratuita no seu dia a dia. Agora vem outra mudança também, tá? O Mainichi, como é que se fala? Ele não colocou essa mudança aqui. O Mainichi não, desculpa, o Asahi não colocou. O Mainichi já colocou. Que ficou dessa forma. Além disso, o novo programa facilita a sua exigência de apoiadores, que geralmente são familiares ou amigos, para ajudá-lo na sua vida diária, informa a agência de imigração, que está sendo ajustado. O programa torna opcional, tá, o envolvimento dos apoiadores, no caso assim, os amigos ou familiares, após 3 anos no Japão, no caso assim, a pessoa estiver trabalhando no Japão 3 anos, se os imigrantes estiverem trabalhando de acordo com os objetivos do programa. Então, se a pessoa seguindo a regra do programa da imigração de forma direitinha ali, sem fazer xixi fora do pinico, depois de 3 anos, aquelas pessoas que estão dando suporte não serão mais necessárias, né? E outra diferença que colocou aqui também, né? Para a pessoa que conseguir, tá? Como é que se fala assim? Passar no N2, naquele teste no N2, também permite que ele traga sua família para o Japão, no caso, seu cônjuge e seus filhos. Então, a ideia, pelo visto, é aquela velha história, tá? A ideia real só vai dar para saber quando sair as regras oficiais na imigração. Mas a ideia inicial aqui é o seguinte: a pessoa vai ter que vir sozinha primeiro, 5 anos. Se ela conseguir passar no teste, conseguir o visto de longa residência ou visto permanente, ela vai poder trazer a família e filhos. É bacana? É bacana. Tá? Então você vê que antes a pessoa não podia. Agora a pessoa vai poder, desde que passa no N2. Japonês, se eu não passar no N2, o que acontece? Casa. Vai ter que dar área. Tá? Vai ter que ir embora para o Brasil. Então, por isso que eu falo, vai ter o peso profissional aí. O que é? A pessoa vai ter que estudar. Vai ter que trabalhar e estudar. Você entendeu? Porque eu falo que as pessoas, para poder conquistar o seu, como é que fala, o seu sonho, elas têm que pagar um preço. E esse preço, geralmente, em determinadas situações, não é fácil. Igual, por exemplo, a pessoa, eu tenho o sonho de levar minha família para o Japão. Beleza. Você está disposto a pagar esse preço? Você vai aguentar toda a carga profissional do dia a dia? Saiu do trabalho, ainda vai ter que chegar em casa e estudar? Porque para passar num N2 não é fácil, hein? Como é que se diz? Mas de qualquer maneira, já dá para você sacar que a oportunidade está aí, ela está aí. Vai agarrar quem quiser. Claro que vai ter que ter esforço, tá? Mas vamos lá. O governo inicialmente previu que 4.000 pessoas por ano entrariam no Japão dessa maneira, mas até o final de 2022 apenas 128 pessoas estavam aqui, né, no programa de vistos. É aquela velha história, o governo japonês, eles fazem uns prospectos assim meio que viajam, tá? Eles acham que as pessoas, como é que se fala assim, tem toda a condição que eles acham que eles querem. Só que na hora que entra os gatos pingados só, eles falam: nossa, nós não sabíamos que ia dar todo esse empecilho. Por isso que eu falo, colocar político no local ali, dependendo, sem, como é que se fala, grandes preparos para a realidade da situação, dá nisso. Da mesma forma que vocês falam assim: a gente está abrindo para Yonsei, mas é só de forma fictícia, e coloca um monte de empecilho para as pessoas não virem. Também era uma opção na época, para não falar que não estava abrindo para Yonsei. Mas de qualquer maneira, tá? Já dá para você ter uma ideia que muita coisa foi melhorado, muita coisa foi, como é que você fala assim, aliviado. Não digo aliviado, tá? Só para concretizar, a matéria encerrou por aqui, tá? Não tem mais grandes novidades. Quem quiser saber melhor, tá, sobre isso,
vai ter que esperar dia 28, aqui no Japão, tá? Não é 28 Brasil, 28 Japão, tá? A imigração japonesa soltar o relatório definitivo dela. Isso se sair no dia 28, o relatório definitivo. Porque pode ser que aconteça alguma coisa e fala, não, adiamos, vai estender um pouco mais para frente. Porque às vezes acontece. Tá? Foi igual quando saiu o visto de elegibilidade. Mas rapaz, deu um rebu danado. Tanto que eu fiz live com isso, entrei no site lá do consulado, entrei no site do governo japonês, entrei no site da imigração, mostrei por A mais B, ainda assim as pessoas não acreditaram na mudança. Aí na hora que veio a pedrada, já viu, né? Mas fui taxado, como é que se fala assim, me xingaram até a quinta geração. Mas foi uma realidade que aconteceu. Tá. Aqui vai ser a mesma coisa. Tá. É só para, como é que se fala? Para fim de, como é que se fala? Só de, como é que se fala? Conhecimento. Até o final de 2022, apenas 128 pessoas residiam no Japão, muito abaixo do limite estabelecido pelo governo de 4 mil, com a maioria vindo do Brasil, seguido da Filipinas e Peru. Muitos japoneses emigraram para esses países no século XIX e XX. Então, é aquela velha história. Você que é Yonsei e pretende vir para o Japão, pô, bacana, tá? Mas estude o máximo que você puder. Porque você vê que se você quiser, como é que se fala, concretizar o seu sonho, é N2. A não ser que nesse meio tempo o governo japonês mude para N3. Mas do contrário, por enquanto, é N2 para conseguir o visto de longa residência no Japão, seja ele permanente ou de longa residência, tá certo? E nesse meio tempo, como é que se fala? É ralar, porque as pessoas que vivem aqui sabem o quanto, como é que se fala assim, determinadas situações são sacrificantes para a vida da pessoa, mentalmente falando, fisicamente falando, tá? Não é fácil. Já parece que você está falando assim, você está tentando desanimar as pessoas. Não, estou mostrando a realidade como é que ela é, nua e crua. Porque se a pessoa vem para cá com aquela ideia que Japão é tudo facinho, tudo é tranquilo, não sei o que, vai cair do cavalo. Aí nisso começa a entrar em depressão, fica doente, que não sei o que, e não consegue concretizar o sonho. Aí nisso, dependendo, começa a meter o pau no Japão, falar que o Japão é isso, o Japão é aquilo mais. Porque veio com a cabeça para cá com certos sonhos. Sonhar é legal? Pô, é bacana, mas até um certo patamar. Porque a partir da hora que você sonha muito alto, você sabe que quanto mais alto for, maior a queda. E nisso que quando vem a maior a queda, depois para se levantar é complicado. Como é que se fala assim? O estrago é maior. Porque eu já vi muita gente vir para o Japão, tá? E não durar 2 semanas. A pessoa vem para cá, começa a trabalhar, depois de 2 semanas, não aguento mais. Comprava a passagem e vou embora. Mas você veio financiado, não quero saber, não aguento. Já vi. Não foi nenhum nem 2 casos isso acontecer. Tá? Então, para evitar esse tipo de coisa, que eu criei o canal já nesse intuito, para mostrar a realidade daqui, sem firula, tá? Porque ficar querendo florear a realidade daqui, aí as pessoas vêm para cá e se lasca, é complicado, tá? Então você já mostra a realidade da pessoa, para a pessoa, como é que está a situação, igual, por exemplo, vocês veem que eu falo muito da questão econômica. Por quê? Não, tá legal. Então se a pessoa acha que ela vir para cá, dependendo, e vai conquistar tudo muito rápido, ela vai cair do cavalo. Ainda é possível fazer dinheiro no Japão? É possível. Mas é aquela velha história, vai ter que ter, como é que se fala assim, jogo de cintura. Se ela for muito rígida em certos patamares, vai dar com a cara na parede. Isso é fato. Mas é possível ainda fazer dinheiro no Japão? É possível. Tá? Mas vai de cada um.
Tá? Eu não posso falar assim, você faça isso, 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 isso. Porque cada um tem um estilo de vida, cada um tem um rendimento, cada um tem um ganho, cada um tem um modo de pensar. Por isso que eu não falo, não dou certas dicas, não falo certas coisas no canal, porque é baseado nisso. Porque se eu falar baseado em alguma coisa, na vida de outro vai alterar. Tá? E nisso já dá para você sacar por A mais B que essa alteração faz toda a diferença. E nisso a pessoa não vai conseguir galgar aquilo que eu falei. E vai causar certa, como é que se fala assim, frustração. É a coisa que eu não gosto de causar nas pessoas, frustrações. Gosto de mostrar a realidade? Sim. Frustração não. Tá? Até porque eu canso de falar também. Não dependa tudo do governo japonês. Procura sempre ter o seu lado também da culpa. A situação financeira no Japão não está legal? Não está legal. Boa parte disso é do governo japonês? Fato. Tá? Mas boa parte também é nossa. Tá? Cada um tem sua parcela, porque muita gente, ela, como é que se fala? Ela para naquele momento ali. Ela não continua estudando, ela não tenta fazer um curso, ela não tenta se atualizar, ela não tenta fazer nada. Então ela para ali naquele momento da história, e naquele momento da história ela permanece ali indefinidamente, em vez de fazer um curso. Porque se faz um curso, tira um diploma, você já tem, como é que faz assim, uma opção a mais de trabalho, uma opção a mais de ganho. Da mesma forma, estudar a língua japonesa, igual no caso é exigido o N2, mas nesse caso aqui, a pessoa, se der algum problema, ela consegue trabalhar em todos os ramos. Abre um leque de possibilidade para a pessoa. É bacana esse tipo de coisa? Puta, desculpa o termo, muito. Diferentemente daquela pessoa que mal tenta estudar, mal tenta sair do local e vai ter que ficar preso a certas situações, a certos tipos de trabalho, sem ter escapatória. A escapatória só vai ter quando ela começar a estudar o japonês e ampliar seus horizontes. Então tem certas, como é que se fala, situações que as pessoas metem o pau, igual no caso dessa regra do N2. Pô, eu acho o N2 um troço pesado. Pô, N3 tá bacana. Principalmente se vier com a ideia da escassez de mão de obra. Ele me dá muita escassez de mão de obra. Até porque o N3 ele é um pouco bem mais leve do que o N2. Então ia aliviar o fardo de muita gente. Mas, sabe como é que é? Já que o governo japonês está pedindo N2, vai N2 mesmo. Né? Como é que se fala assim? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas isso aqui vai dar, como é que se fala assim, oportunidade e opção para a pessoa trabalhar em tudo quanto é ramo. O que é bacana demais. Né? Igual, por exemplo, a pessoa tira um N2, se ela quiser trabalhar de tantocha, ela consegue. Aí, em vez de ficar se quebrando dentro da fábrica, não, vai dar suporte para as pessoas. Você vê a mudança de vida, como é que é muito brusca, com questão de conhecimento. Então, o conhecimento, como é que se fala assim, ele vai te abrir muitas portas aqui no Japão. Demais. Tá? Só que aquela velha história. Tenha a mente aberta. Porque se ficar com aquela mente engessada, tu não consegue. Você vê que ultimamente tem saído muito anúncio de emprego procurando tantochas. Só que o nível que eles querem para os tantochas é esse aqui, N2. Conhecimento avançado em Nihongo, que consiga ler e escrever. É basicamente isso aí. Por isso que eu falo, então a pessoa ela tem condições de sair da fábrica, do piso de fábrica, para trabalhar como tantocha. Então você vê que ela vai deixar de pegar muito no pesadão, vai ficar um pouco mais no tranquilo. Aí tem outros tipos de carga, sim. Porque você sabe que tem pessoas que sentam o pau no tantocha. Eu não estou defendendo o tantocha, até porque tem muito filho de uma égua por aí. Mas tem muita gente boa. Então não dá para generalizar. Da mesma forma que tem pessoas que confundem que o tantocha é ruim, sendo que a empresa, no caso, a empreiteira é ruim. Não é culpa do tantocha, é culpa da empreiteira. Tá? É culpa do escritório, não é culpa do tantocha. Ressalto, tem muito filho de uma égua por aí. Mas, como é que se fala? Tem muito erro que não é do tantocha, é da empreiteira.
Tá? No escritório, igual já aconteceu comigo. Eu vou dar um caso. Quando eu precisei de ir lá na Hello Work, dessa última vez, eu tenho esses vídeos gravados aqui no canal. Tá? Que eu tive o problema de hérnia, tive que ir lá, eu ia tentar como é que se fala, tirar o seguro-desemprego. Cheguei lá, né? A empreiteira não tinha recolhido, né, algumas parcelas como é que se fala, do seguro-desemprego. Só que vinha descontado no Olerite o seguro-desemprego. A culpa é de quem? É do Tantocho ou é do escritório? Aí é o que eu levanto para você. Então, a culpa nem sempre é do Tantocha. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque o Tantocha não é o que faz o financeiro. Quem faz o financeiro, o que é? É o escritório, a empreiteira, não o Tantocha. Então não adianta querer culpar o Tantocha por todas as desgraças que acontecem no mundo. Tem muita coisa que é culpa da empreiteira. E as pessoas passam muito pano para isso, porque não sabem distinguir o que é o erro de um ou o erro de outro. Entende? Então, repito, não estou defendendo Tantocha. Mas verdade seja dita. Tá? Não, Tantocha não é culpa de todos os males do mundo. Tá certo? Coloque bem a mão na consciência, na cabecinha aí, antes de sair apontando o dedo para Tantocha. Tá? Mas, a vida que se segue. Então, dá para ter uma ideia geral agora, de acordo com, como é que se fala? As regras novas do IOC. Pode ser que futuramente o governo japonês mude isso? Sim, tente dar uma facilitada ainda mais. Mas isso aqui só de já dar a oportunidade de trazer a família, depois que mudar o visto, pô, bacana demais. Coisa que antes não podia. Era 5 anos, vai embora. Né? Então a pessoa que vinha para cá, ela tinha que aguentar o fardo 5 anos longe da família, tentando pegar o máximo financeiramente possível e ir embora. E agora não. Agora ela tem a opção de trazer a família para cá. É válido isso? Para mim é muito. É aquilo que eu falo, cansei de falar já. Eu amo morar no Japão. Só que eu sei que o Japão tem seus problemas. Existem, sem hipocrisia, existem os problemas. Tá? Mas aqui é um país ainda que dá muita oportunidade, dá muita condição. É bacana, demais. Tá? Eu acho que todo mundo que tivesse oportunidade, nem que seja turismo, venha para o Japão pelo menos uma vez. Muita gente vai se decepcionar, sim, mas muita gente vai se maravilhar também. Tem muita coisa bacana. Tá? Mas isso vai do olhar de cada um. Eu, pelo menos, amo morar aqui no Japão. Outras pessoas, já não sei. Tá? Essa é a minha opinião. Da mesma forma que quem gosta de turismo, no caso, de natureza, o Japão é um prato cheio. Porque nós temos 4 estações do ano. E essas 4 estações do ano te mostram 4 situações de cenário distintas. Desde natureza até culinária. É bacana? Demais. Determinados locais que você vai, a questão da educação, é de tirar o chapéu. Mas é aquela velha história. Só vai se deliciar com esse tipo de situação quem tiver aqui. E quem tiver um pouco do entendimento da língua japonesa. É fato. Tá? Esse tipo de coisa não tem como fugir disso. Por isso que eu falo, quem tiver oportunidade, nem que seja turismo, venha pelo menos uma vez na vida. Porque vai gostar pra caramba. Mas procure ver bem o seu roteiro, para você passear bem. Porque tem muita coisa assim, que vai de 0 a 80. Desde a parte tecnológica, vida noturna, etc. E parte de natureza. Então você vê que é de 0 a 80. O negócio a diferença é muito brusca. Mas tem muita coisa bonita, muita coisa bacana que dá pra pessoa aproveitar aqui no Japão. E para os Yonseis, como é que fala assim? Gambater, né? Não tem muito o que fazer. Mas sua luta no final, dependendo, pode ser que seja próspera demais. Principalmente com essa mudança que vai poder trazer família para cá. E vai poder tirar o visto de longa permanência ou de residência, o visto permanente. Bacana demais. Dependendo do visto permanente, o cara consegue até já comprar sua casinha aqui, já
realmente fincar a raiz aqui. Né? É bacana? Pô, pra caramba. Dependendo do Sansei, não consegue esse tipo de coisa. Um visto permanente, etc. Então, é válido a luta? Pra mim, pô, eu acho que é válido. Tá? Mas vai vir sem esforço? Não. Vai ter que se esforçar muito. Mas lá na frente vai, como é que fala assim, vai valer muito o preço. Da mesma forma que eu falo para as pessoas. Juntou dinheiro aqui, tá juntando dinheiro, não deixa dinheiro parado em conta aqui no Japão. Invista esse dinheiro. Tá? Vai, joga num... Não quer investir no Japão? Investe no Brasil. Lá você tem, como é que se fala? Tesouro Direto, CDI, CDB, fundos de investimentos. Tem uma série de coisas, mas não deixa dinheiro parado. Porque enquanto você está lutando aqui, fazendo dinheiro aqui, seu dinheiro está rendendo lá em outro canto também. Você está fazendo o dinheiro trabalhar para você. Não é você trabalhar pelo dinheiro. Então, se você juntar uma força de trabalho aqui, uma força de ganho aqui, uma força de ganho aqui, lá na frente, juntando, são duas forças, você vai ter um montante muito maior do que você deixar seu dinheiro parado. Cansa de falar isso para as pessoas também. Ó, usar a mente, quando tu fala assim, para lá na frente você ter um ganho muito maior, ter uma possibilidade de uma aposentadoria mais tranquila, ou montar até mesmo o seu negócio, porque você vai ter dinheiro para investir. Diferentemente de você não dar valor ao seu trabalho no dia a dia, dar um murrão em ponta de faca, gastar até o último vintém, sem poder ter condições de investir. E nisso, o que é? Vai passando ano após ano, a pessoa está vendo que não tá progredindo em nada, ela gera desculpa o termo, uma puta de uma frustração na cabeça da pessoa ali e fala que o Japão é uma merda. Sendo que a culpa não é do Japão, porque o Japão deu oportunidade para a pessoa estar aqui. Porque se o Japão não quisesse, o Japão não dava. Vamos falar a verdade. O Japão não dava oportunidade para a pessoa estar aqui. Se a pessoa teve a oportunidade, faça valer essa oportunidade. Ai, japonês, mas eu sou descendente, eu tenho direito, por historicamente falando. Se o Japão quisesse, ele corta essa lei. Você sabe que ele corta. Ele poderia cortar. Ele corta essa lei e fala assim, não quero mais, acabou, vaza. Ele pode fazer. E aí? Não é uma oportunidade que está te dando? Então aproveita. Tá? Não dê murro em ponta de faca não, porque eu sei que gera muita frustração nas pessoas, esse tipo de coisa. Então vamos trabalhar mais com a cabeça do que só com o corpo. Dê valor. Da mesma forma que eu já tinha falado em outros vídeos em Yonsei, para dar valor, e eu falo nesse também. Dê valor. Só que esse negócio de dar valor não é só para Yonsei. É para todo mundo. Isso é válido para todo mundo. Para mim, para você, para todo mundo. Só que é uma questão consciencial. Eu não tenho como pegar na sua mão e falar assim, não, vamos fazer isso, amigo. Vamos juntos nessa caminhada. Não tenho como. Tá? Mas procure. Tá? Procure sempre investir seu dinheiro. Procure sempre investir de alguma forma. Se não quer investir na parte financeira, invista na sua parte profissional. Porque esse investimento em parte profissional também vai te dar oportunidade de você ganhar dinheiro. Se você tira um diploma, você tem condições de trabalhar com outras coisas. E essas outras coisas podem te dar mais dinheiro do que um investimento numa bolsa de valores, do que num CDI, num fundo de investimentos, etc. Entende? É questão de usar a cabeça de acordo com a situação da sua realidade. Mas não deixe dinheiro parado. Dinheiro parado é perda de tempo. Tá? Faça o dinheiro trabalhar para você. Não você ter que trabalhar pelo dinheiro. Não cause essa frustração na sua vida. Tá certo? E é isso aí. Para você que assistiu o vídeo até aqui, ficou longo. Foi um grande papo, um grande monólogo, né? Como é que se fala assim? Mas escreve para mim aqui nos comentários o que você achou disso tudo, dessa mudança da lei e etc. Tá certo? Eu gosto de saber da sua opinião. Como é que se fala? Mesmo que sua opinião seja contrária da minha, eu gosto. Tá? Eu só não respondo certos comentários porque às vezes eu não tenho o que falar. É aquela velha história. Deus deu 2 ouvidos e uma boca. Escuta mais, fala menos. Então se for para falar alguma coisa que não seja construtiva, eu fico quieto. Tá certo? É a minha política. Em vez de ficar falando assim, aos 4 ventos, besteira. Tá?
Então, se eu não puder te dar uma opinião que agregue ou te traga alguma coisa legal, positiva na sua vida, eu não falo. Mas, de qualquer maneira, eu gosto de saber o pensamento das pessoas. Se você puder, escreva nos comentários, tá? E para você que assistiu o vídeo até aqui, Maido